Assim, eu já quero passar o microfone para o nosso pastor Eude Martins, para ele estar se apresentando, falando um pouquinho dele, porque tem grande bagagem e temos muito que aprender com ele. A paz do seu pastor. A paz do Senhor, presbítero Reginaldo, a paz do Senhor, meu querido amigo Euzi, Amém. Euzi Carlos, querido pastor João Feitosa, pastor presidente do Ministério da Assembleia de Deus, Ministério Família, e que criou esta web rádio, não é? A web rádio Família, e está participando da programação da web rádio Família. É uma honra muito grande. Quero também aqui transmitir minha saudação à missionária Eliette Feitosa, que ao lado do seu maridão, pastor João Feitosa, conduz esse ministério que Deus tem proporcionado crescimento com muitas igrejas em vários lugares. Meu nome é Eude Martins, sou pastor da Assembleia de Deus há 50 anos. Fui consagrado no dia 25 de outubro de 1973. Tinha nem nascido ainda, Acho que ninguém tinha nascido ainda, né, rapaz? Eu preciso me dar conta que eu já estou velho. E eu congrego na Assembleia de Deus Ministério do Belém, no setor 70 Alphaville, ao lado do pastor Anderson Cavalcante. Ele é o nosso pastor setorial e nós estamos ali cooperando com ele no setor 70, principalmente na parte teológica, como professor da FAESP, Extensão Alphaville, onde eu sou professor do curso médio. Nós temos também mais 2 turmas do curso básico, com o professor pastor Gerson e com a professora pastora Euzinete. E além da parte teológica, nós cooperamos também na escola dominical. Eu sou um amante da escola dominical. E ali na escola dominical eu sou um dos professores da classe dos homens, chamada classe Gideão. Minha esposa é professora da classe das irmãs, classe Dorcas. E nós temos cooperado ali com o presbítero Alessandro, que é o nosso superintendente. Estamos ao lado dele na escola dominical. E também cooperamos com as igrejas sem barreiras denominacionais, não é? Dentro das oportunidades que Deus nos concede, seja pregando, seja ministrando palestras para famílias, seja participando de programas como este aqui na Web Rádio Família. É isso aí, presbítero Reginaldo. Acho melhor parar por aqui, senão o programa vai acabar. Que é isso, é benção, pastor. É muito bom porque, que nem o senhor já citou, o senhor é professor teológico, participa da escola dominical. Isso daí pra gente serve de exemplo. Porque eu aprendi da seguinte forma: como que eu vou ser um bom professor se eu não sou um bom aluno? Porque primeiro eu preciso aprender para ensinar. Exatamente. E hoje em dia, a gente para analisar, a gente acaba vendo diversas situações em todos os lugares que muitos só querem saber de ensinar. Mas vai ensinar como se não aprendeu nada. Aí acaba até mesmo fazendo o quê? Vai querer pregar lá fora, até mesmo evangelizar. Como que você vai evangelizar um Cristo que você não aprendeu quem é ele? O pra que ele veio ao mundo? O porquê, a finalidade, o que é um evangelismo? O que ele fez por você. Exatamente. Nós temos os cursos teológicos na formação de novos líderes de nossas igrejas, mas se você for observar, passar uma peneira, você vai observar que os melhores obreiros foram alunos da escola dominical. É verdade. Nasceram ali. A escola dominical é a maior formadora de e amam tanto a escola dominical que nunca deixam de ser alunos da escola dominical. São grandes apoiadores da escola dominical. Mas obreiro com problema, obreiro que não dá fruto e a coisa não anda, você vai olhar, ele nunca foi aluno da escola dominical. É verdade, só anda tropicando. A gente estava conversando um pouquinho antes sobre os locais onde está sendo pregado o evangelho. E tem muitos lugares que, por incrível que pareça, não chegou ainda. E até mesmo no Brasil. Muitos querem ser pregador multicultural, né? Transcultural, melhor dizendo. Mas se esquece que aqui no nosso país a gente tem lugar que necessita de evangelistas,
de pregadores do Evangelho. O senhor pode compartilhar novamente com a gente? Sim, eu gostaria até de dar uma palavrinha, aproveitando a oportunidade, presidente Reginaldo, sobre testemunho. Eu diria que hoje é uma das grandes deficiências que nós temos nos cultos da maioria de nossas igrejas, é a falta do testemunho na liturgia do culto. Nós temos tanto anúncio para fazer, temos tantos grupos para cantar e temos tantas coisas para ocupar o tempo do culto que não tem mais tempo para o testemunho. Eu sou do tempo em que o maior número de conversões vinha como fruto dos testemunhos. Quando eu era ainda muito jovem e dirigia igrejas, eu tinha o hábito de, em todos os meus cultos, dar oportunidade para alguém dar um testemunho daquilo que Deus fez na vida dele, como ele foi transformado em uma nova criatura. É muito interessante, quando você dá uma oportunidade hoje para a pessoa dar um testemunho, ela começa abrindo a Bíblia, lendo um texto e pregando em cima daquele texto. Isso não é testemunho, isso é pregação. Verdade. A oportunidade é para o testemunho. E as pessoas se convertiam através dos testemunhos. Porque as pessoas pensavam assim, se Deus fez isso na vida desse homem ou dessa mulher, pode fazer na minha vida também. Por isso eu gosto muito do Salmo 96, quando o salmista diz assim, anunciai entre as nações a sua glória, entre todos os povos as suas maravilhas. Ou seja, anunciai entre as nações a sua glória. Isso significa anunciar a pregação, anunciar a mensagem. Isto é anunciar anunciar entre as nações a sua glória. É a pregação, é a divulgação do Evangelho. Mas o Salmo continua, entre todos os povos as suas maravilhas. Agora é o testemunho. Uma coisa é você dizer assim, Jesus transforma, e outra coisa é você dizer, Jesus transformou a minha vida. Veja o que eu era e o que eu sou hoje. E quando nós conseguirmos abrir espaço na liturgia dos nossos cultos para dar oportunidade aos irmãos para testemunharem da obra redentora na vida deles, nós vamos ver aumentar o número de conversões também. Glória a Deus. Então, pastor, fala um pouquinho pra gente Vamos de como, falar então, né? como que está sendo feito o evangelismo hoje em dia no Nordeste. Vamos se atualizar de como que está a situação e o que precisa, o que se falta ser feito. Isso. Na visão do senhor? Pastor, quando eu sou convidado para pregar num culto de missões, eu começo sempre dizendo assim, precisamos olhar para o mundo como Deus vê. Deus vê o mundo do alto. Então, nós temos igrejas no Brasil que dizem assim, a nossa missão é evangelizar a América do Sul. Então, só manda missionário para Bolívia, Paraguai, Argentina, Uruguai, Peru, Equador, porque a visão é América do Sul. Tem outros que dizem assim, nós precisamos primeiro evangelizar nossa Jerusalém. Então vamos evangelizar aqui a nossa cidade, tem muita alma para ganhar para Jesus aqui. É um erro enorme esse tipo de visão, porque essa não é a visão de Deus. Começando que a grande comissão, Jesus diz assim, ide, ensinai todas as nações. Sem distinção. E essas nações não são países. Não é? A palavra que Jesus usa é a palavra etnos, que quer dizer etnias. Então não são nações geográficas, são nações que têm uma cultura em comum, uma língua em comum, e aí deixam de ser 222 países para serem, na verdade, mais de 16 mil nações ao redor do mundo. É muita gente. Então, ide, ensinai todas as nações. Esse é o primeiro aspecto. A outra coisa, precisamos ler Atos 1 e 8 corretamente. Recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Tanto como. Ou seja, é ao mesmo tempo. Mas aí você vai dizer, mas pastor, a nossa igreja tem suas limitações, ela não vai conseguir evangelizar o mundo todo. Vai evangelizar onde? Vai evangelizar onde Deus mandar. Onde Deus dirigir e não onde eu escolher.
Eu não vou decidir o meu campo missionário é a Bolívia. Não, eu vou dizer para o Senhor, eu estou aqui, Senhor, à sua disposição, para onde eu vou. Se Deus disser assim, você vai para a Bolívia, eu vou para a Bolívia. Se Ele disser, você vai para Moçambique, eu vou para Moçambique. Então, vamos para onde? Para onde Deus enviar, ao invés de ir para onde nós decidimos ir. Eu acho que esse é um grande problema. Então, quando nós falamos aí de evangelização do mundo, nós temos a nossa visão local. E quando nós olhamos para o Brasil, nós encontramos um país evangelizado. Por quê? Porque estamos cercados de igrejas por todo o lado, várias igrejas em cada bairro, todas elas com um grupo bom de crentes, servindo ao Senhor, ganhando almas para Jesus, e achamos que essa é a realidade no mundo. Não é. Não é a realidade do mundo. Crentes como nós, que servimos a Deus com fidelidade, que frequentamos os cultos, que lemos a Bíblia, obedecemos a palavra de Deus, são apenas 450 milhões de pessoas no mundo todo, que são crentes praticantes na sua fé com Jesus. 450 milhões de 7 bilhões, mais de 7 bilhões de habitantes da Terra. Então, uma outra coisa que nós não nos damos conta é que aquela região do mundo onde o evangelho começou, que foi ali no Oriente Médio, e nos primeiros 100 anos da igreja, toda aquela região tinha sido já evangelizada, hoje é uma das regiões menos evangelizadas do mundo. São menos de 3% de cristãos no Oriente Médio. Então, é um grande campo missionário. O norte da África é um outro campo enorme, onde a perseguição aos cristãos é muito intensa, é muito forte. Então, olhando para a população do mundo, me assusta eu saber que mais de 3 bilhões, não é milhões, é bilhões de pessoas nesta face da terra nunca ouviu falar de Jesus nenhuma vez sequer. É triste. Isso é muito triste. É triste. Me lembra a história do primeiro missionário que foi pregar na Papua Nova Guiné. Papua Nova Guiné hoje é um país onde o evangelho está presente, lá na Ásia. Mas quando ele chegou lá, e pela primeira vez era o primeiro missionário naquele povo, ele perguntou, vocês conhecem Jesus? Sabe qual foi a resposta das pessoas? É igual Coca-Cola? Ou seja, eles já conheciam Coca-Cola e não conheciam Jesus ainda. E ele começa então a pregar o evangelho naquele povo, e ele, quando vai pregando o evangelho para aquelas tribos, quando ele chega na traição de Judas a Jesus, o povo começa a amar Judas. Transforma Judas no herói deles. Esse cara é demais. E ele fica sem entender. Então ele descobre que a cultura daquele povo dizia que a melhor virtude de um ser humano era a traição. Então as pessoas naquela cultura eram valorizados pela capacidade de trair. E eles acharam a traição de Judas o máximo. Que coisa, o cara traiu o Filho de Deus. Isso é demais. E transformaram Judas num herói. Então o desafio daquele missionário foi mudar não só a vida espiritual daquelas pessoas, mas mudar a própria cultura. Entende? Então, são desafios que nos aguardam ao redor do mundo. E então, quando nós olhamos para o mundo como Deus vê, de cima para baixo, vendo toda a terra, toda a população, nós vamos verificar que nós temos um desafio interno e um desafio externo. Então, lá fora, nós precisamos alcançar o norte da África e o Oriente Médio. São mais de 400 milhões de pessoas que necessitam do Evangelho. Nós temos que olhar para a janela 10x40, onde as 50 cidades com mais de 1 milhão de habitantes que ainda não conhecem Jesus estão lá, na janela 10x40.
Na janela 10x40 você vai encontrar mais de 3 bilhões de pessoas que precisam ser evangelizadas. São desafios enormes, grandiosos, porque você não pode entrar lá como missionário. Sim. Não adianta as igrejas decidirem enviar missionário para lá, porque não vai entrar. Não vai conseguir, vão ser mortos, vão ser perseguidos, não vão nem entrar no país, na verdade. Nós temos que olhar para o mundo, mas nós temos que olhar também para o nosso país. É verdade. Sim. E aí, presbítero Reginaldo, eu confesso a ti que eu fiquei impressionado com o que eu aprendi com uma missão chamada ABS Vida. Esta missão ABS Vida, que tem um site, as pessoas podem até abrir na internet, absvida.com.br, ela mostra a relação das cidades brasileiras com menos de 10% de evangélicos. E eu me assustei. 1.418 cidades no Brasil têm menos de 10% de evangélicos. E falando Brasil, hein? Brasil. E estas cidades estão lá listadas, estado por estado. Então, se você quer conhecer se a tua cidade é uma delas, entra lá, absvida.com.br, e você vai encontrar essa planilha lá. E aí, eu aprendi lá com os irmãos da ABS Vida que eles doam folhetos para quem evangeliza estas cidades. Olha. Então, qualquer igreja que tenha obreiro trabalhando em uma destas 1.418 cidades, ou em mais de uma, eles enviam folhetos gratuitamente para a evangelização. Folhetos muito bons. E um detalhe, se a tua cidade não está na lista, eles te dão folhetos também. A única diferença é que você vai pagar o frete. Você só paga o frete, mas você ganha o folheto também. Então, nós precisamos conhecer isso, saber isso. E aí, meu querido, eu não pude trazer essa lista enorme, porque nós ficaremos aqui o dia inteiro falando sobre cada cidade, mas eu fiz um resumão delas e veja só o que acontece. A região mais evangelizada do Brasil é a região norte. Região norte. Das 450 cidades, municípios dos estados da região norte, que envolve Amazonas, Amapá, Acre, Rondônia, Pará, Roraima e Tocantins, só 5 cidades têm menos de 10% de evangélicos. Lindo demais isso. E outra, se a gente parar para analisar a região norte, pastor, ali é uma região que na sombra é 45 graus. E o pessoal não se preocupa em sair para evangelizar. O povo está trabalhando. Está trabalhando. É um exemplo para a gente. Uma outra região, depois da região norte, é a região centro-oeste. 0,1% das cidades tem menos de 10% de evangélicos. Na região centro-oeste, esse índice é de 1,7%. Ou seja, das 466 cidades do centro-oeste, apenas 8 têm menos de 10% de evangélicos, sendo 6 no estado de Goiás e 2 no estado de Mato Grosso. 2 cidades só em Mato Grosso, um estado do interior, um estado difícil, já estive lá. Só tem 2 cidades com menos de 10%. Mato Grosso do Sul, zerado, não tem nenhuma com menos de 10%, nem Brasília tem qualquer região ali do Distrito Federal com menos de 10%. E aí agora a coisa começa a apertar. Nós vamos chegar para a nossa região, a região sudeste. Nós estamos em terceiro lugar. 13,7% das cidades da região sudeste, que envolve São Paulo, Rio de Janeiro, Espírito Santo e Minas Gerais, tem menos de 10% de evangélicos nessas cidades. Mas quando você põe os seus olhos estado por estado, assusta. Porque, por exemplo, no Rio de Janeiro, no estado do Rio de Janeiro, não tem nenhuma cidade com menos de 10% de evangélicos. No Espírito Santo, só tem uma cidade. Em São Paulo, só tem 5 cidades.
Mas em Minas Gerais tem 222 cidades com menos de 10% de evangélicos. Dos 853 municípios do estado de Minas, 222 têm menos de 10% de evangélicos. E assim, a gente, para completar o Brasil, aí nós vamos para a região sul. A região sul já é um desafio maior. Lá nós temos 23,1% de cidades com menos de 10% de evangélicos. Dos 1.191 municípios do sul, 275 têm menos de 10%. Divididos assim, 45 cidades no estado do Paraná, que me trouxe admiração, porque o Paraná tem uma igreja evangélica muito forte. Como é que eles conseguem deixar 45 cidades com poucos crentes? Depois vem Santa Catarina, com 78 cidades, e o Rio Grande do Sul é o maior desafio, com 152 cidades. E então nós chegamos na região Nordeste. Meu querido presbítero Reginaldo, mais da metade das cidades nordestinas tem menos de 10% de evangélicos. Meu Deus. E o que me causou admiração é saber que o estado do Nordeste menos evangelizado é o estado da Paraíba. E aí a gente ouve falar tanto da Paraíba, e no entanto lá na Paraíba, com 223 municípios, 164 tem menos de 10% de evangélicos. Depois vem o Piauí, com 224 municípios, tem 163 com menos de 10%. Depois vem a Bahia, com 131 cidades. Depois nós temos o Rio Grande do Norte, o Pernambuco, com 91 cidades no Pernambuco. 83 cidades no Rio Grande do Norte, 55 no estado do Alagoas e no estado do Maranhão e 48 no estado de Sergipe. Ou seja, dos 1.794 municípios do Nordeste, 902 têm menos de 10% de evangélicos. Será que as igrejas no Brasil não poderiam se unir para alcançar essas cidades? Será que acabaram se acomodando? Será que estamos fazendo, pastor, da forma errada? O que o senhor acha? Estamos evangelizando errado? Sim, estamos evangelizando errado, certamente. Isso eu afirmo com absoluta certeza. Porque nós continuamos usando os mesmos métodos de 50 anos atrás. As igrejas que inovaram estão ganhando almas para Jesus. E é onde muitas das vezes a gente acaba crucificando quem não deveria ser crucificado. Pois é. Você quer ver uma coisa interessante? A Assembleia de Deus é a maior denominação do nosso país. Até poucos anos atrás, era praticamente a única igreja pentecostal no Brasil. Depois vieram as igrejas renovadas, que são pentecostais, mas no modelo diferenciado da Assembleia de Deus. Hoje, as igrejas independentes pentecostais já são o segundo maior grupo de evangélicos do Brasil, encostando na Assembleia de Deus. Igrejas pentecostais independentes. Então, hoje, quando um assembleano fica entristecido por alguma coisa na igreja, tem 20 opções de igrejas pentecostais para ele escolher onde ele quer congregar. Aqui no Brasil a gente tem muita igreja, né? Muitas igrejas, a gente tem um recurso de muitas bíblias. Em algumas cidades. Não são em todo o Brasil, porque nessas 1418 não tem. Falta alguém ali. Será que a dificuldade hoje será que a forma como estão pregando o evangelho, estão pregando de uma forma errada para o pecador, para as pessoas que não são cristãos, que não conhecem a Deus ainda, que nunca serviram ao Senhor? As pessoas que saem para campo, que saem para missão, que vai evangelizar no seu bairro, né? Depois da escola bíblica dominical. Será que o sermão que está sendo pregado está sendo um sermão mal exposto, não está sendo bem aplicado para as pessoas, por isso que as pessoas não estão vindo até Cristo? Eu deixo essa pergunta para o pastor Eudes, né? Depende de qual cidade você está evangelizando. Você está evangelizando uma dessas 1418 cidades?
Se você estiver evangelizando uma dessas 1.418 cidades, você vai encontrar muita gente sem Jesus no coração para ser alcançado com o evangelho. Agora, se a tua visão é a tua Jerusalém, em volta da sua igreja, a história é outra. Porque você tem hoje, vamos pensar na nossa região aqui, Barueri, Santana de Parnaíba, Jandira, Pirapora, Osasco, Carapicuíba, aqui a nossa volta aqui, Itapevi. Se você pegar essas nossas cidades aqui circunvizinhas, você vai encontrar mais desviado do que crente nessas cidades. O pastor Firmino é um pastor da Assembleia de Deus com quase 100 anos, ele ainda é vivo, e ele foi pastor na Assembleia de Deus de Belém do Pará. Eu me lembro, na época que ele estava ainda na liderança da igreja, que ele fez um censo religioso na cidade, na região metropolitana de Belém do Pará. E para admiração dele, ele descobriu que o número de desviados na região metropolitana de Belém do Pará era maior do que o número de evangélicos na região. Olha só. Então, quando você está evangelizando cidades já evangelizadas, perfeito? Você vai ter esse fenômeno, o fenômeno dos desviados. Tanto que nos nossos cultos, nós nunca mais limitamos o nosso apelo a perguntar quem quer aceitar Jesus. A gente começa perguntando quem quer aceitar Jesus e termina perguntando, você quer voltar para Jesus hoje? Verdade. Perfeito? Então, esses desviados, muitos se desviaram por causa do pecado. Escolheram pecar e por isso se afastaram de Jesus. Mas a maioria desses desviados não estão desviados por causa do pecado. Estão desviados porque sofreram na igreja onde eles congregaram. Ou eles foram maltratados, ou eles não ficaram doentes, ninguém visitou, compreendeu? Ouviu uma palavra dura de alguém, não cumprimentaram eles, enfim, são pessoas que colocam a culpa nos crentes. Perfeito? Então, como você precisa chegar a essas pessoas e dizer, você tem que parar de olhar para os crentes e passar a olhar para Jesus. Eu não estou te convidando para você olhar para mim, nem para você olhar para a minha igreja, nem para o meu pastor. Estou te convidando para olhar para Jesus. Essa é uma estratégia para recuperar os desviados. Afinal de contas, o evangelho eles já conhecem. É uma questão só de voltar para a casa do Pai. Não é? Como o filho pródigo fez. Então, esse é um aspecto. Então, quando você vai evangelizar, e eu estou falando com base na igreja onde eu congrego, o setor 70 de Santana de Parnaíba. Eu sou um grande amigo de todos os dirigentes, o pastor também é um amigão do peito, mas eu tenho uma amizade muito grande com os dirigentes das congregações, e eles mencionam isso, que eles vão evangelizar, vai encontrando ou crente de outra igreja ou desviado. Não é? Então, pessoas não crentes que estão se convertendo na Assembleia de Deus é menor, porque em outras igrejas, estão se convertendo aos borbotões. Perfeito? Nós não estamos chegando nos pecadores, mas outras igrejas estão chegando. Estão também pescando em aquário, ou seja, levando os membros de nossas igrejas para as igrejas deles também. Perfeito? Oferecendo uma liturgia mais moderna, mais interessante, que não cabe aqui a gente discutir isso agora. Então, esse é um aspecto. Por isso que, quando eu tenho oportunidade, e eu faço isso nas minhas aulas de teologia, eu gosto de citar a estratégia do pastor Jonathan Ferreira. Pastor Jonathan é um pastor com mais de 80 anos, um homem que tem uma paixão pelas almas, e ele fez um rastreamento no sertão nordestino dos 10 mil lugarejos do sertão nordestino sem evangelho ou com pouco evangélicos. E ele lançou um desafio para as igrejas do sul e sudeste enviar obreiros para esses povoados que tem poucos evangélicos. Então ele tem o coração dele lá no sertão nordestino. Mas o pastor Jonathan, ele
utiliza também, em parceria com as igrejas de determinadas cidades, uma estratégia evangelística que eu considero muito boa. E eu deixo aqui para os nossos ouvintes. Qual é essa estratégia? O pastor Jonathan, ele faz assim, ele mobiliza as igrejas de uma cidade e ele faz um mapeamento das ruas da cidade. Cadê as ruas? Levanta todas as ruas e organiza equipes daquelas igrejas de 2 em 2. Ele dá um treinamento para os irmãos antes e tudo, e organizam em grupos de 2, para cada grupo de 2 visitar uma rua, ou mais de uma rua, dependendo do tamanho da rua. Perfeito? E essa dupla vai de casa em casa, sabe fazendo o quê? Orando pelas casas. Eles não levam Bíblia, não vão de paletó e gravata, como eu estou hoje aqui, perfeito? E eles simplesmente param na frente da casa e oram. Senhor, eu quero pedir a tua bênção sobre esta casa. Eu não sei quem mora aí. Eu não sei se já são teus filhos. Eu não sei quais os problemas que existem nessa casa. Mas, Senhor, neutraliza o poder do diabo. Coisa linda, lar, coisa linda. E abençoa essa casa. Eles fazem uma oração silenciosa. Chama a atenção de ninguém. Saem dali e vão para a próxima casa. E eles oram. Então, durante um período, nesse projeto do pastor Jonathan Ferreira, eles oram por todas as casas daquele bairro, daquela região. Depois que eles fazem esse trabalho de oração silenciosa, eles voltam a estas casas novamente. Mas nessa segunda visita, eles chamam a pessoa da casa e perguntam assim: eu posso orar por você? Você me permite orar por você, pela pessoa que atende ali do portão? Aí se a pessoa disser, sim, gostaria sim, pode sim. Claro que tem aqueles que recusam, que rejeitam. Se rejeitam, ele respeita. Muito obrigado, vai em frente. Perfeito? Vai para a próxima casa. Mas a pessoa chega e diz, sim, aceito a oração, sim. Aí a pessoa pergunta assim, você tem alguma necessidade específica? Minha mãe está doente lá na cama, lá deitada, muito doente. Tal. Meu marido está desempregado. Eu tenho um filho que está envolvido com drogas. Perfeito? Enfim, a pessoa apresenta uma lista de pedidos de oração. E então eles oram por esses pedidos de oração. O que acontece muitas vezes é que, por exemplo, se uma pessoa está enferma naquela casa, quem te atendeu no portão pede se você quer entrar. Aí o que você está levando consigo no bolso? Um vidrinho de azeite. E você chega lá, diante da pessoa acamada, e unge aquela pessoa, em nome de Jesus. E unge aquela pessoa. Quando você termina a visita ou a oração do portão, você termina dizendo assim, nós somos membros da Assembleia de Deus Ministério Família, que fica aqui, esqueci o endereço aqui, é Via Tabuão, né? 607, né? Nós somos membros aqui da Igreja Assembleia de Deus Ministério Família, Via Tabuão, 607. E nós vamos ter um culto hoje à noite lá. Você é nosso convidado, se você puder ir, vai ser uma alegria muito grande te receber lá. Ou amanhã, ou depois de amanhã, o dia que tiver o culto. E vai para outra casa. Posso orar por você? É um trabalho de formiguinha. Quem quer pagar esse preço, Reginaldo? Ninguém quer. O mais difícil ninguém quer, né? Ninguém quer, rapaz. O pessoal quer ligar um trio elétrico com um grupo de louvor cantando, uma guitarra tocando, entendeu? E ali alguém cantando e outro pregando e etc e tal. E vai embora. É isso que eles querem. Ou então sair distribuindo folheto indiscriminadamente, ou realizando culto ao ar livre. Todas essas coisas podem dar frutos, claro que dão frutos, mas é um fruto muito pequeno. Se você fizesse esse trabalho de oração pelas casas e depois se oferecendo para orar e sem fazer apelo e sem fazer qualquer tipo de constrangimento da pessoa, respeitando a liberdade da pessoa, você ficaria impressionado com o resultado.
você acaba virando amigo da pessoa. Então, para quem está aqui nas nossas cidades, na nossa região, essa é uma estratégia interessante. Sim, pastor João Feitosa com a palavra. Eu não ia conseguir ficar quieto. Eu até falei que ia ficar quieto. Deixa eu abaixar o meu microfone aqui. Eu até falei que ia ficar quieto. Mas, pastor, é uma verdade que o senhor está falando. Isso nos anos de 85, na região de Osasco, eu congregava na Igreja Brasil para Cristo, na gestão do saudoso pastor Aldesso. E nós tínhamos uma equipe de evangelização. E essa equipe fazia parte do pastor Josué. Nós mapeava todas as ruas daquela região ali do Jardim Cipava, Jaguaribe, Antônio C. Costa, aquela região toda. Nós mapeávamos as ruas e cada rua tinha um casal, 2 casais. Um pegava do lado direito e do lado esquerdo. E batia em porta em porta. E falava de Jesus. Depois que a gente falava de Jesus, perguntava: você deseja que a gente entre e faça uma oração? Quantos lares a gente conseguiu fazer culto no decorrer da outra semana através desse trabalho? Nós conseguimos evangelizar quase todas as ruas ali. Por isso, quando o senhor estava falando sobre isso, me chamou muita atenção que hoje as igrejas os pastores, melhor dizendo, não têm essa noção da importância desse trabalho feito dessa maneira, o resultado. Muitas almas nós ganhamos para Jesus. Depois eu fui fazer um trabalho de missão na Bahia, nós fizemos, lá chama invasão, né? A gente fez muito trabalho nos lares, nós ganhávamos por média 20, 30 pessoas para Jesus no final de semana. Com esse tipo de trabalho. Hoje você vê pessoas querendo fazer um trabalho de evangelismo de uma forma tão equivocada, que quando o senhor estava fazendo menção de toda essa estratégia, que eu falei: não, eu tô quietinho aqui, mas eu preciso. Deus abençoe. Que bom, pastor. Veja só, prefeito Reginaldo, aproveitando aqui a palavra do pastor João Feitosa, eu dirigi congregações, mais ou menos uns 17 anos dirigindo congregações. E eu me lembro que uma vez eu fui dirigir uma congregação que era um salãozinho alugado no bairro, muito pequenininho, e quando eu saí de lá, eu deixei um terreno comprado e uma igreja iniciada, a construção da igreja. Como foi que essa igreja cresceu? Fazendo culto na casa das pessoas não crentes. Essa foi minha melhor estratégia até hoje de evangelização. Eu chegava para os irmãos e dizia assim: meus irmãos, nós vamos separar toda segunda-feira para fazer culto na casa das pessoas não crentes. Então, você conversa com o teu vizinho, pergunta se ele quer um culto na casa dele. Se ele quiser um culto, a gente vai lá e faz o culto. E aí eu orientava os irmãos. Eu dizia: primeiro, esse culto não pode ter mais de 1 hora. Porque as pessoas não estão acostumadas a ficar 2 horas no culto. Eu dizia: primeiro, a pregação tem que ser rápida. 15 minutos, talvez 20 minutos. Mas não mais do que 20 minutos. Bem objetiva, né? Bem objetivo. Hinos, vamos escolher os hinos que vamos cantar, né? Vamos chegar lá, abrir a harpa e cantar qualquer hino. Vamos escolher hinos evangelísticos. Era um pecador, andava sem Jesus, ou com cego andei perdido, vaguei. Hinos evangelísticos. Vamos cantar, vamos selecionar os hinos. Vamos ter testemunhos. E eu dizia: você não pode gastar mais do que 5 minutos dando o seu testemunho. E você não vai pregar. Porque hoje, quando você dá a oportunidade para alguém dar um testemunho, ele abre a Bíblia e começa a pregar. Dá até medo de dar oportunidade. Pois é. E tu começa a pregar, mas você não foi chamado para pregar, não foi chamado para dar um testemunho. Então você vai contar o que Deus fez na sua vida. Meu querido, olha, Jesus salvou muita gente. Jesus salvou muita gente. Vocês terem uma ideia, uma vez nós fomos fazer um culto na casa de uma senhorinha, uma senhora já idosa, portuguesa. Uma senhora portuguesa. E esta senhora aceitou Jesus como Salvador no culto na casa dela. Você precisa ouvir o testemunho dela. A mãe dela, quando faleceu em Portugal e foi enterrada, 30 anos depois, foram abrir a sepultura da mãe dela para usar a sepultura, para sepultar outra pessoa ali. E o corpo da mãe dela estava intacto. Não tinha apodrecido. Não tinha estragado. Tudo isso de ano e não apodreceu. 30 anos depois.
Então, você imagina como ela estava fundamentada na fé católica dela. E aí, o que o padre da cidade fez? Transferiu o corpo da mãe dela para dentro da igreja. Abriu uma sepultura no meio do salão e ressepultou a mãe dela ali no meio da igreja, e a sepultura da mãe dela se tornou então um ponto de como é que eles visita, de visita turístico na igreja católica, romaria. Se tornou uma romaria, e as pessoas doentes iam ali buscar cura. Acabaram canonizando ela, né? Canonizaram ela, num certo sentido, no nível local, mas fizeram isso com ela. Então, agora você imagina uma mulher dessa aceitando Jesus como Salvador? Ganhava uma cidade. Porra. Compreendeu? Então, esta senhorinha aceita Jesus como Salvador, dá esse testemunho maravilhoso e se torna uma grande ganhadora de almas. Então, quem está fazendo isso? Eu acredito que tem gente fazendo. Sim. Mas será que não podia ter mais gente fazendo isso? Né? Eu queria fazer uma pergunta para o pastor Eudes, referente às pessoas, à inclusão das pessoas autistas hoje na igreja. A inclusão das pessoas autistas hoje na igreja. Como o pastor Eudes vê isso, porque nem todas as igrejas têm estrutura hoje, né, para lidar com isso. Um departamento, professoras da escola bíblica dominical para estar cuidando de pessoas assim. Eu queria ver com o pastor, porque eu tenho uma irmã minha, né, ela tem um filho autista, e não sei muito bem, mas eu sei que tem muitos graus, né? Tem vários graus. E o dela, ela tem uma dificuldade muito imensa de congregar uma igreja onde ela congrega. Ela tem que revezar. Um culto vai ela, o outro culto vai o esposo dela, porque ela não consegue ir com o filho dela, porque o filho dela é um pouco agressivo, morde, corre na igreja. Então, é muito dificultoso para ela. Então, ela queria ir mais para os cultos. E na igreja dela não tem um recurso, um preparo, nem culpa tanta igreja, não tem pessoas preparadas para cuidar, né? Ou as pessoas não sabem lidar ainda com isso. Então ela sofre um pouco isso. Eu acho que a igreja devia trabalhar também mais voltada a isso. Eu sei que nem todas as igrejas têm essa estrutura também, né? Porque existe muitas igrejas pequenas também, né? É verdade. Isso é um grande desafio hoje em dia, porque tem crescido muito a população autista no Brasil. Então, já há muitas igrejas hoje que têm gente especializada para atender crianças autistas na igreja. Isso já existe. Agora, o autismo tem a grande dificuldade da criança autista são os graus. Quando o grau é mais leve, ainda é possível, mas se for um grau muito avançado, é praticamente impossível, porque não há nenhum tipo de comunicação com aquela criança, né? Então, o desafio é bem grande. Os pais que têm crianças com autismo num grau elevado, esses pais realmente enfrentam a dificuldade maior. Mas nós temos crianças em nossas igrejas com graus menores de autismo. E aí eu bato palma para as nossas tias, porque, olha, não é fácil para as tias que trabalham com crianças em nossas igrejas enfrentarem esses dois grupos de crianças. O primeiro são as crianças autistas, que realmente exigem muita habilidade para lidar com eles. Eu me lembro de uma criança que nem os pais conseguiam controlá-la no culto, no autismo, mas quando ele encostava na tia, ele sentava no colo da tia. Entende? Quer dizer, mas essa tia, ela é muito preparada, porque se ele resolve sair, ela deixa sair. Ela não agarra ele, não segura, porque o autista não gosta de contato, né? Físico, né? Então, ela conhece bem, e eu acho tão bonito isso, porque com ela a criança fica. Que lindo. Não é? Mas não é fácil, porque não fica por muito tempo. Não. Então, esse é um grande desafio. O outro desafio é a chamada TDAH, não é? Que é aquelas crianças extremamente ativas, que não para, que não sossega, que está sempre se movimentando, falando, conversando, não é? E é um outro desafio muito grande para as nossas tias,
E eu parabenizo todas as nossas irmãs que trabalham com crianças nas igrejas pelo Brasil afora, porque elas estão lá no culto infantil, geralmente numa salinha especial, e nós estamos no culto, no templo central, participando do culto, e não temos a mínima ideia do que essas tias estão passando lá com essas crianças. Porque essa questão da inclusão infantil na igreja é um grande desafio. E um outro desafio também que eu vejo é a ausência, até mesmo para aquela Libras. Sim, Libras, sim. Nós temos coisa na nossa igreja pessoas preparadas para que é até traduzir o culto interessante, em Libras. até para os irmãos que estão nos ouvindo, que são daqui de Barueri, Osasco, região, para quem quiser fazer o curso de Libras, só se inscrever na igreja a Renascer de Osasco, dá o curso gratuito. Olha, que bacana. De Libras para quem quiser fazer. Até mesmo a prefeitura não lembra a data, vai abrir inscrição para Libras. Os irmãos que se interessarem, se inscrevam, porque são poucas vagas. Acho que a Batista e a Alphaville, se eu não me engano, Manaim, se eu não me engano, não falei a memória, acho que faz E também, é interessante, gratuito. quando a gente começa a fazer até mesmo o curso de Libras, a gente vê que muitas coisas, gestos que a gente usa na igreja não tem nada a ver. Onde a gente pensa que está dizendo alguma coisa, acaba não dizendo nada. É um cuidado tremendo. É um desafio lá no setor 70, Alphaville, onde eu congrego com o pastor Anderson. O setor 70, há tempos atrás, deu um curso de Libras para mocidade, os jovens de todas as congregações. Então, hoje, nós temos tradutores de Libras em todas as nossas congregações. Mas o que eu percebo é a ausência de pessoas... Falta de interesse. Não, de pessoas que sejam surdas. Não é? Porque diz que é errado chamar alguém de surdo-mudo. Exato, é totalmente errado. É surdo. Ele é mudo porque ele não ouve. Não é? Então, no nosso caso, por exemplo, a gente só tinha um casal de surdos lá, e que não estão mais indo na igreja, não tem congregado mais. Não sei se foram para outra igreja, não sei se estão em outro lugar, mas o número é pequeno. Eu tenho uma neta que é a intérprete de Libras na Assembleia de Deus do Belém, em São Paulo. A Belinha, a Isabela, ela é que faz a interpretação dos cultos lá. Eu fico assim babando, né? Um vovôzão babando, vendo a neta lá interpretando. E deixa a gente muito feliz, né? Faz tudo, a mensagem, o louvor, tudo. Tudo, todo culto, do início ao fim. Muito bacana esse ministério, mas realmente nós deveríamos incentivar mais pessoas. Até mesmo incentivar os professores, né? Que ainda a ter essa capacitação, né? Tem. A Assembleia de Deus do Belém, em São Paulo, tem esse curso de capacitação em Libras. Minha nora fez também, estudou. Aliás, lá na casa do meu filho, todo mundo fala em Libras lá. Porque se torna até coisa interessante. Eles até conversam entre eles em Libra, é muito legal, muito bacana. E a Igreja da Assembleia de Deus do Belém, ela oferece esse curso bem completo, leva vários meses. E pessoal de todos os setores vão para lá estudar Libras, lá no Belém. E dentro de tudo que nós falamos hoje, pastor, qual o conselho, assim, que o senhor nos dá de como evangelizar daqui para frente? Eu acho que nós falamos, né? Conversamos bastante sobre isso, né? Sim. Eu acho que, primeiro, nós precisaríamos olhar com carinho para essas cidades pouco evangelizadas e não deixarmos apenas sob a responsabilidade das igrejas nesses estados. Mas, provavelmente, as igrejas nesses estados precisam de apoio das igrejas do Sul, do Sudeste, do Centro-Oeste, para ajudar na evangelização destas cidades. Eu deixaria esse apelo para que houvesse um interesse. E que esse interesse não fosse voltado para questões financeiras, se a igreja vai ser rentável ou não, mas que as almas sejam salvas, sejam ganhas para Jesus. Porque Minas Gerais, por exemplo, a maioria dos municípios não evangelizados no estado de Minas são municípios muito pequenos, 2.000 habitantes, 1.500, 3.000 habitantes, são cidades muito pequenas,
porque tem uma região de interior muito grande, o pessoal muito espalhado por chácaras, por sítios, não é? E o sacrifício é bem maior para evangelizar nesses lugares. Então vamos investir na evangelização dessas pessoas, independente se elas vão entregar para a igreja um dízimo e uma oferta que possa vir um saldo para a sede, não é? Mas que seja só a visão missionária mesmo de ganhar almas para Jesus. Se tiver uma pergunta aqui, pastor, para a gente já... Estamos a hora de terminar, né? Já pensou? Mas o que o senhor acha a respeito dos pregadores do Deus Carrasco? Aí citar exemplo, Praça da Sé. Eu entendo aqui, aquelas pessoas que ficam pregando na Praça da Sé, mas só pregam o Deus Carrasco. É o Deus Carrasco, Então, eu sou totalmente contrário a esse tipo de pregação do Deus Carrasco. Eu sei que Deus é amor, mas ele também é justiça. Mas o fato de Deus ser justiça não quer dizer que ele seja carrasco. Tudo que ele faz é por amor. É por amor. Ele faz por amor. Então, Deus não é carrasco. Deus não castiga ninguém para que a pessoa vá para o inferno. Primeiro, Deus não castiga ninguém por conta própria. As pessoas são fruto das suas próprias escolhas. Então, tudo aquilo que a gente sofre na vida é fruto das nossas escolhas. Agora, Deus permite que nós passemos por provas, mas não com o propósito de nos levar para o inferno, mas com o propósito de nos trazer de volta para Ele. Perfeito? Perfeito. Então, a nossa mensagem deve ser sempre nesse sentido. Você está sofrendo, você está passando por lutas, Deus está permitindo, Deus não está causando a luta, mas Ele está permitindo esta luta para que você reconheça a grandeza dEle, o amor dEle, e você se arrependa dos seus maus caminhos e volte para o Senhor, não é? Então, o pregador carrasco deve ser combatido por todos nós. Eu gostaria de agradecer a honra do convite, me senti muito honrado de estar aqui com vocês nesta manhã. E nós podemos conversar sobre assuntos tão relevantes para a causa do reino de Deus, não é? Eu creio que nós podemos plantar algumas sementes, não é? Nós nunca sabemos o resultado das nossas palavras. Muitas vezes nós alcançamos uma única pessoa e essa única pessoa se torna um arauto do Evangelho como fruto daquele encontro que teve com a gente, não é? Eu gosto muito de lembrar do testemunho daquele pastor americano, pastor de uma pequena igreja, uma congregaçãozinha muito pequena no interior dos Estados Unidos, que ele pregou num culto com pouca gente e nesse culto um jovenzinho aceitou Jesus como Salvador. E esse jovenzinho era simplesmente Billy Graham. Billy Graham se tornou o maior evangelista, depois do apóstolo Paulo, o maior evangelista de todos os tempos, não é? Fruto do trabalho de uma conversão que aconteceu lá no interior, numa pequena igreja, num pastor muito humilde, não é? Então a obra de Deus tem essas coisas, tem esses segredos, não é? Eu creio que no programa de hoje nós pudemos plantar várias sementes sobre vários aspectos, né? A visão de tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria até os confins da terra, e não ficar focado só na Samaria ou só na Judéia, né? Mas estar focado no mundo e buscar a direção de Deus para isso, né? Falamos do desafio do Brasil com as suas 1.418 cidades pouco evangelizadas, que nós, quem sabe, igrejas não possam ser despertadas para alcançar essas igrejas, não é? Essas cidades, enfim, e falamos sobre a inclusão, não é? De autistas e crianças com TDAH em nossos cultos e nossas igrejas, o grande desafio das nossas tias, e manifestamos aqui a nossa solidariedade, o nosso apoio a todas elas. Que Deus possa abençoar ricamente o trabalho dos irmãos aqui na Assembleia de Deus Ministério Família, que a Web Rádio Família continue crescendo e ganhando cada vez mais audiência por esse mundo afora. Não é nem mais Brasil afora, né? Com a internet é por esse mundo afora. Literalmente esse mundo afora. Literalmente esse mundo afora. Que Deus abençoe os irmãos grandemente. Uma alegria enorme rever o pastor João Feitosa, o meu amigo Elzi. Estudamos juntos aqui no ITEB, né, no Instituto Teológico de Barueri. Conhecer o presbítero
Reginaldo e desejar muitas bênçãos do céu sobre esta igreja, sobre esse ministério e sobre esta rádio. Amém. Deus abençoe a todos os ouvintes, você e sua família. A gente vamos orar para o término do programa. Pastor Eudes, faça essa oração em nome de Jesus. Amado e eterno Deus, nosso Pai Celestial, Sim, pelos méritos de Jesus, Obrigado, teu Pai. Filho amado, Sim, Jesus. nós estamos na tua presença, meu Deus, não só agora, mas durante toda esta programação, Sim, Jesus. agradecidos Sim, pela Pai. bênção maior da salvação de nossas Obrigado, almas, Deus. pela tua bondade e misericórdia Sim, Jesus. manifestada na vida de cada um de nós, de todos os ouvintes do programa. Ó Senhor, se manifestando, ó Deus, de uma forma graciosa e maravilhosa. Nós somos, ó Deus, muito agradecidos, ó Senhor, pela tua bênção. Agora, Senhor, rogamos que estas bênçãos sejam estendidas a todos aqueles que nos ouvem, Sim, a todos Senhor. aqueles que ouvirão Sim, Jesus. através da internet, através do link da internet, Sim, que Pai. virão ainda nos assistir, que a tua Sim. bênção esteja sobre cada um, resolvendo o problema de cada um segundo a tua boa vontade. Sim, Jesus. Agora nos despede na tua paz, nos conceda uma continuidade de um fim de semana abençoado na tua presença. É o que nós te suplicamos em nome de Jesus. Sim, Jesus. Amém.